A você, amigo ligado aqui na Primeira Fute, estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, as nossas multiplataformas da Primeira Fute, para você ligado em todo o Brasil. Vamos então aos destaques dessa edição. Final de semana em Indianápolis, teremos 500 milhas em Indianápolis neste final de semana, com algumas novidades interessantes por conta da pandemia do coronavírus. Já vamos explicar isso no programa. Também o fim de semana tumultuadíssimo na MotoGP na Áustria, que teve acidentes importantes e a vitória do Andrea Dovizioso, e coloca mais um tempero no campeonato desse ano de 2020. Teremos também a questão dos rookies, que tivemos aí a vitória do Felipe Duguevich na Fórmula 2. Vamos falar aqui no programa também. Além, é claro, né, para variar, Lewis Hamilton ganha aquela corrida em Sousa. Triste, lamentável, no Grande Prêmio da Espanha em Montmeló. Temos também o problema da Ferrari com o senhor Vettel, e que está complicadíssima a situação. E a situação do Max Verstappen, que está tentando tirar leite de pedra com esse carro da equipe Red Bull. E além, claro, da sua participação, né, nas nossas redes sociais, você pode mandar a sua mensagem, e seja no nosso Facebook, além, é claro, das nossas multiplataformas da Primeira Fute. Maravilha, garotinho? Vamos então aí aos destaques iniciais de cada um. Começando com o Bruno Mioto, tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rubem. Boa noite, Fernando. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos vendo aqui. Mais um dia de a gente falar do automobilismo em geral dessa semana. Uma semana que foi, por um lado, empolvorosa, mas por outro lado foi aquela velha semana de sempre de corridas meio que tediosas da Fórmula 1. Muito bem, garotinho. Rubem Rodrigues. Seu destaque inicial, tudo bem? Muito boa noite. Tudo bem, boa noite André, boa noite a todos os ouvintes da Primeira Fute. Fim de semana que foi bastante legal. Eu acho que, principalmente, o que faltou no Grande Prêmio da Fórmula 1 sobrou na Fórmula 2 e principalmente na primeira corrida da Fórmula 2. Na primeira corrida de sábado foi um GP muito legal, foi um GP bem emocionante. Vitória do Noboru Matsushita, companheiro do Felipe Drugovich, que simplesmente largou de 18º e contou com uma sorte do tamanho do planeta Terra para ganhar aquela corrida. Porque simplesmente no momento que ele iria para o boxe, deu um safety car e com isso ele fez a parada obrigatória, voltou ali na segunda posição com pneus mais novos, só atacou o primeiro colocado de pneus desgastados e ganhou a prova, primeira vitória dele, ele que estava apanhando muito feio do Drugovich no campeonato, conseguiu, acho que foi a primeira vez que ele finalizou à frente do Drugovich em todas as provas do campeonato até agora, foi a primeira vez. E aí o Drugovich teve chances de ganhar a prova, estava ali disputando a segunda posição, só que o safety car ferrou a estratégia dele e a MP Motorsport deu uma de Ferrari, que simplesmente fez algo inexplicável. Ao invés de parar os dois carros juntos, de você fazer o pit stop junto ali, você perderia algum tempo com o Drugovich que estava atrás na pista, mas você poderia ter deixado. Não, ela preferiu parar primeiro o Noboru Matsushita e na volta seguinte, já com todo mundo alinhado no safety car, parou o Drugovich que voltou lá atrás do grid. Inexplicável. Inexplicável, pelo menos na segunda corrida do fim de semana, Drugovich venceu, provando que é disparado dos que estão pedindo passagem na Fórmula 1 dos pilotos brasileiros, acho que o mais talentoso, pelo menos desde o Felipe Nasser. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, hein? E também com a gente no programa, o Fernando Botolazzo. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Rubem. Boa noite, Bruno. Você aí de casa. Rapaz, falaram de Fórmula 1, falaram da Fórmula 2. Eu vou falar da Fórmula Indy. Acompanhei ontem o Fast Nine do Pole Day das 500 milhas de Indianápolis e aconteceu o imponderável, né? O Marco Andretti largando na pole position, tirando ali a primeira posição do Scott Dixon na última volta. Esse, para mim, é o destaque
que eu começo o programa de hoje. Bom, já que você falou exatamente da Fórmula Indy, vamos então para o primeiro assunto desse programa, que é exatamente as 500 milhas de Indianápolis, que vai acontecer neste final de semana. Pela primeira vez, a prova vai ser realizada às 3h15 da tarde, no horário de Brasília. Antes, normalmente, a prova começava por volta de 12h30, e pela primeira vez vamos ter esse horário diferente, em função aí do coronavírus, além do fato de que nós tivemos aí algumas mudanças importantes, como, por exemplo, só 33 carros, não precisou fazer aquela retirada, como foi no ano passado, né? Que o Alonso acabou ficando fora. Dessa vez não precisou disso, só ficou com 33 pilotos, e por isso vamos ter aí uma excelente prova. E, Bruno Mioto, quero que você explique pra gente um pouco desse detalhe dos 33 carros que nós vamos ter nesta prova deste final de semana, por conta dessas mudanças da pandemia do coronavírus, hein, Bruno? Muito bem, André. Vamos falar das 500 milhas de Indianápolis. Eu tô com receio. A gente sabe que Indianápolis tem aquela história de escolher vencedor. Eu acho que com essa coisa do coronavírus 2020, podemos ter uma das edições mais malucas da história das 500 milhas de Indianápolis, por todos os atributos que aconteceram nesses últimos dias. A pole inacreditável do Marco Andretti na última volta, também o rendimento, o péssimo rendimento do Fernando Alonso na pista, muito abaixo do que se esperava. Também nós temos o Hélio Castro Neves também indo muito mal na qualificação, mas a gente podemos ter aí, eu estou vendo aqui, podemos ter aí entre os 6 primeiros, 5 dos 6 primeiros, pelo menos uns 3 ou 4 com chance de ganhar a corrida no domingo. Mas é aquilo que eu tinha falado, Indianápolis tem fama de escolher vencedor. E como sempre fala o Theo José, esse vencedor sempre será decidido nas últimas 50 voltas. Muito bem. Ô, meu caro Fernando Bortolazzo, um ponto muito importante dessas 500 milhas é que, por conta da pandemia do coronavírus, vamos ter aí 33 carros, e a classificação foi feita exatamente pelo modelo tradicional, 4 voltas para definir do 10º ao 33º, e depois os 9 primeiros para definir a pole position, que foi decidida no domingo. É uma situação um pouco diferente, acho que tanto para os pilotos, para as equipes, para toda a situação toda, por ser uma situação nova aí, né, Fernando? É verdade, André, verdade sim. Realmente é um negócio diferente. Quando a gente era mais novo, a gente costumava ver o Bump Day, né? O Bump Day é quando geralmente 500 milhas já alinhavam 60 carros, já chegou a alinhar isso, 40, 45 carros, aí para dar os 33 que iam largar, era realizado o Bump Day, os piores carros já eram descartados logo de cara. Esse ano, por conta da pandemia, não tivemos o Bump Day, né? Deu os 33 carros certinho. Iria ser 32. De última hora, a Dragon Speed conseguiu fazer a inscrição do carro do Ben Hanley, né? Ele vai largar. Quase a Dragon Speed quase fechou. É bom salientar isso, ela quase fechou, né? Mas conseguiu. Sobre a questão da classificação, o que me chamou bastante atenção é que das equipes grandes, nós tivemos o amplo domínio da Andretti, né? Conseguiu colocar nos últimos anos. Sim, como nos últimos anos. A Andretti mostrando que Indianápolis é o forte da equipe, a Chip Ganassi, só o carro do Scott Dixon, a Ray Hall conseguiu colocar os 2 carros no grid. Depois nós tivemos a Dale Coyne e o carro da Carpenter, que curiosamente não foi o próprio dono da equipe, que anda muito forte em Indianápolis, volta e meia ele pinga uma pole position dele lá, mas dessa vez foi o estreante, né, o funcionário dele, o Rinus VK, que conseguiu ser o único carro Chevrolet
a conseguir ir para o Fast Nine, já que os outros foi amplo domínio da Honda. Também me chamou a atenção os carros da Penske lá atrás, né? Os outros carros também, Chip Ganassi, os outros favoritos, os brasileiros também. E é aquilo, como o Bruno disse, Indianápolis costuma escolher o seu vencedor pela seja qual característica for. Então não importa se você largar em último, 22º, 15º, largar na pole, são 200 voltas, são 3 horas de corrida e muito chão para nas 50 voltas definir quem é o vencedor da prova. Para dizer bem a verdade, você vê os favoritos, mas na prática é uma verdadeira loteria em Indianápolis. E é aquilo também, né, Rubem? Dois pontos muito fatores, né? O fato de ter sem público, que é um ponto que, nesse momento de pandemia, se falava que pudesse colocar 20%, acabou que vai acabar sendo sem público mesmo. Né? Esse é um ponto, uma situação nova, né? Que vamos ter aí mudanças, por exemplo, no hino nacional, né? Americano, que é um negócio também maluco, que acho que impensável até o ano passado, mas também o outro fator muito importante, né? Quem tem mais condições de pneu para cada um, o estilo de cada um, a pilotagem de cada um, né? Principalmente o pessoal do fundo do grid, que pode ser um fator importante para a prova de domingo, não, Rubem? Pois é, eu queria destacar até o que o Fernando falou. Eu estava olhando aqui o grid de largada. Nos 9 primeiros, só um carro Chevrolet. E dos 6 últimos, quer dizer, só um motor Chevrolet entre os 9 primeiros. E dos 6 últimos, os 6 últimos são motores Chevrolet. Então, quer dizer, os motores Chevrolet muito atrás em Indianápolis, perdendo a batalha claramente para os motores Honda dominando em Indianápolis, com 8 entre os 9 primeiros carros, e as últimas 6 carros, todos Chevrolet, não tem nenhum Honda entre os últimos. O último carro da Honda é o James Davison, que larga na 27ª posição dos 33 carros. Indianápolis é algo realmente impressionante, algo completamente diferente de qualquer outra prova da Indy, qualquer outra prova do automobilismo, né? Um pouco se explica. Até estavam falando dessa questão do Bump Day, parecido com o que já existiu muito tempo atrás na Fórmula 1, da pré-classificação. Você faz um treino antes e alguns pilotos nem sequer participam do fim de semana da corrida. Eles nem fazem treino de classificação e nem vão para a corrida. Nesse caso, esse ano, como tivemos menos carros, todos vão para a corrida, todos participaram da classificação e todo mundo vai para a corrida. É até legal que a gente, por exemplo, corre risco de perder alguns caras, como, por exemplo, o Fernando Alonso, que ano passado chegou a fazer a pré-classificação, mas acabou ficando na pré-classificação e nem largou. Então a gente vai ter a participação do Fernando Alonso, do Hélio Castro Neves, enfim, dos outros pilotos brasileiros, mas que, em resumo, estão largando bem mal. Os pilotos brasileiros estão lá para trás mesmo. E a tendência da briga ali principal é entre os motores Honda, mas tudo pode acontecer também. A gente já teve. Eu não vou lembrar se alguém tiver o dado de qual foi a pior posição de largada para um vencedor em Indianápolis, mas com certeza é uma prova que não é tipo o GP de Barcelona de Fórmula 1, que quem larga na frente já ganhou. Sim. Ô, Bruno, o detalhe importante, só para a gente fechar esse assunto da Indy, né, que é o fato desse novo horário da prova, né, que pela primeira vez a prova vai ser iniciada às 3h15 da tarde, pelo nosso horário de Brasília, em que normalmente antes a prova se começava às 1h da tarde, meio-dia e 45. É um outro fator também para a questão da temperatura da pista, o jeito dos carros que eles podem andar, também pode fazer a diferença? Não vejo a menor dúvida, porque só a gente lembrar que uma das edições mais insanas que a gente teve da Fórmula 1 foi a de 2007, onde caiu um temporal em Indianápolis, a prova teve que ser parada, aí eles tiveram que esperar a chuva passar acho que foi uma hora e meia ou 2 horas, voltou. E aí começou a Tony Kanaan, a Danica Patrick, um monte de gente naufragar, enquanto o Dario Franchitti conseguiu a vitória na terceira parte da corrida, na parte que já tinha voltado da pausa por causa da chuva. Mas o horário muda muito ou não?
Acho que muda assim, dependendo das condições climáticas lá, eu acho que pode ter uma grande diferença aí. E quem sabe pode até definir o vencedor da corrida. E para você, Fernando, esse horário novo muda? A questão do piloto, temperatura, carro e tudo? Eu acredito pelo seguinte: começa mais tarde, vai terminar mais tarde, vai terminar próximo do início da. Aqui no Brasil vai ser início da noite de domingo, né? Lá vai ser, se não me engano, acho que é 1 hora a menos, né? Então vai terminar umas 5h15 da tarde. Vai terminar no final da tarde, temperatura mais amena, carro vai render um pouco mais, apesar de que, se for no que eu estou pensando, o carro já vai estar bem desgastado, mas o piloto vai estar numa condição, vai ter uma condição climática favorável ao piloto, né? Não vai estar no sol, vai estar uma temperatura mais amena. É uma estratégia boa, Só que é a primeira vez. Primeira vez vamos dizer assim, é uma experiência, é um teste, né? Eu, sinceramente, eu não sei como que os pilotos vão se comportar, né, nessa condição nova, totalmente nova para eles. Fala, Bruno, você chamou? Não, pode seguir aí. Tá, beleza. Beleza, então. Vamos Só, então aqui, ó. peraí, Diga. só para encerrar, só para colocar o que o Bruno falou, a corrida de 2007, ela terminou na segunda-feira e ainda terminou em bandeira vermelha por causa da chuva. Mas aí já tinha sido completado 2/3 da prova e aí o Dario Franchitti venceu debaixo do Toró. Muito bem, então traz para cá que nós vamos mudar de assunto agora. Vamos falar aqui da MotoGP que nós tivemos neste final de semana, o Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring, e que nós tivemos a vitória do André Dovizioso, mas que a prova ficou marcada por 2 acidentes terríveis na Moto 2 e também o acidente que todo mundo viu, né? Em que o Zarco acerta o Franco Morbidelli e joga o Morbidelli para a caixa de brita e as duas motos acabam capotando descontroladamente, quase acertando o Valentino Rossi, que é um negócio absurdo. Como que o Zarco não conseguiu ser punido pela coisa absurda que ele fez? Mas enfim, Bruno, quero saber de você a análise dessa corrida tumultuadíssima na Áustria, no Red Bull Ring. Bom, a gente tem que lembrar, só da gente não lembrar, de lembrar um pouco de Indianápolis, assim, aquele acidente do Dixon em 2000 foi ano retrasado, em que o Dixon praticamente nasceu de novo. Nasceu de novo depois daquela capotagem que voou na curva 2, assim. E eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa em Spielberg. O Morbidelli e o Rossi praticamente nasceram de novo depois dessa atrapalhada incrível do Zarco. Ou seja, e ainda mais num esporte que é comum esse tipo de coisa, numa categoria como a MotoGP, que é muito comum esse tipo de coisa, só a gente lembrar do terrível acidente do Simoncelli na Malásia, que ele caiu e ele foi acertado por uma outra moto. Ele foi acertado no peito. Foi acertado no peito e acabou morrendo horas depois. Ou seja, é muito, muito comum, é muito relativo dessa categoria ter esse tipo de acidente. Mas, ô Rubem, um detalhe muito interessante, né? 2 pontos. Dovizioso ganhando uma prova depois de muito tempo com a Ducati, e o pato do Valentino Rossi, que renasceu de novo e ainda assim chegou em quinto lugar. Pois é, realmente. Eu vi até as imagens do acidente, acho que quase todo mundo deve ter visto, mesmo que não acompanhe a categoria e tal. Foi um acidente absurdo, foram 2 acidentes, aliás, muito absurdos e que, por pouco, não terminam numa tragédia, numa fatalidade. As corridas de moto que tem um perigo realmente muito grande, eu acho que até maior do que uma categoria como a Fórmula 1, tá um perigo inerente às motos, não tem muito o que se fazer. Mas o Valentino Rossi tem que realmente agradecer, porque ele se salvou de um pior.
poderia ter acontecido algo muito pior mesmo, e graças a Deus está tudo bem com o Valentino Rossi. Quanto ao Dovizioso, uma vitória realmente bastante interessante do Dovizioso, que era o cara que realmente estava buscando essa vitória há muito tempo. Então, eu acho que foi bastante positivo para ele. Meu cara, Fernando Bortolazzi, eu queria saber de você o seguinte, né? O Zarco não merecia uma punição pela besteira que ele fez de jogar o Morbidelli pra cima da caixa de brita e ocasionar toda a confusão que ele arrumou? Isso me lembra, acho que o André vai se lembrar, e os Ruben, o Bruno vai se lembrar. Me lembrou muito uma manobra que o Nick Heidfeld fez em cima do Takuma Sato na corrida do Hoje Não, Hoje Sim, em 2002. Os dois sofreram uma pancada feia no mesmo ponto, na mesma curva, e não houve punição para os dois. Eu acredito que o Zarco merecia sim uma punição. Eu acho que merecia sim uma punição. E agora, puxando na minha mente, lembrou de outra situação também da Fórmula 1, e essa teve punição. O Mika Häkkinen, na largada do GP da Alemanha de 94, largou por fora, perdeu a traseira e acertou uns dois, causando salseiro lá no meio do grid, acertando todo mundo, teve bandeira vermelha. Se não me engano, o Häkkinen tomou uma corrida de suspensão. O Mika Häkkinen, que pelo menos eu, o André, a gente coloca como um dos maiores pilotos da Fórmula 1, pelo estilo de pilotagem, por tudo. Até o Häkkinen foi punido. Eu acho que o Zarco deveria sim ser punido. Não digo suspensão, mas algo que pudesse chamar assim, a atenção, não só para ele, mas para os outros pilotos. E sobre o Morbidelli e sobre o Valentino Rossi, eles têm que ir imediatamente ao cartório registrar novamente uma nova certidão de nascimento, porque os dois nasceram de novo, sem sombra de dúvidas. Bom, Bruno Mioto, vou fazer a pergunta então para você. O Zarco merecia ser punido? Eu acho que sim, porque a gente tem que lembrar que Spielberg tem você tem a subida da curva, acho que curva 3. A curva 3, tem que lembrar bastante falaram no Mika Häkkinen, tem que lembrar daquele acidente entre o Häkkinen e o Coulthard, acho que foi em 99. A curva é bem cortada, é bem fechada, é muito fechada. Para você bater, para você rodar, é muito fácil. O cara tem que ter uma concentração imensa para não bater naquela curva, inclusive uma curva muito inclinada. Aí eu acho que o Zarco ele não teve a concentração suficiente, bateu no Morbidelli, o Morbidelli voou, inclusive, pelo que eu vejo ali, foi antes da curva essa batida do Zarco com o Morbidelli, mas já veio com uma falta de concentração tremenda e acabou gerando um acidente que quase custou a vida do Morbidelli e até do Rossi. Já que a gente lembrou disso daí, eu gostaria de lembrar um acidente recente que teve agora no GP da Estíria. O Vettel com o Leclerc em cima do Vettel. Eu ia falar desse. Ano passado, né? Não, esse ano. Agora. 2 semanas atrás. Assim. A gente fez a corrida, André. Que é nessa mesma curva, que o piloto ele perde o controle, ali naquela curva o que acontece é o seguinte, ela é uma curva muito fechada, o Austin também é parecido com isso, a primeira curva de Austin também tem esse perfil, que é um perfil que se você perde a freada, você atravessa na pista e sai varrendo qualquer um ali na frente, porque é uma curva em subida, é uma curva em subida e muito fechada. Então, assim como a Áustria, para piorar, ela ainda tem meio que uma mudança de direção que você joga meio para a direita e depois você joga para a esquerda. Então, quer dizer, ela ainda faz assim, é diferente de Austin. Austin é só um grampo mesmo, mas mesmo assim, Austin, se o piloto ele for pelo lado de fora de Austin perder a freada, ele atravessa qualquer um e sai varrendo todo mundo ali. Aliás, já aproveitando, Rubem, para te perguntar, né? Zarco merecia a punição? Não, merecia. Tô até revendo o acidente, aliás. Aliás, eu estava revendo aqui também o acidente do Heidfeld. Todo mundo dos comentários aqui no YouTube falando que lembrava essa batida. E realmente, foi também algo muito absurdo ali. Ele perde... a situação perde ali o controle,
é bizarro o acidente que ele causa. É sem explicação mesmo. Não tem o que falar. Pô, no Deu a final, bandeira vermelha e tal, merecia a punição. Realmente foi algo absurdo o acidente. a da Moto 2 também foi piorzíssima também. Muito. Da Moto 2, o piloto acidentado chega a correr. Ele começa a correr ali para sair da pista, né? Foi esse acidente que o tipo, o piloto corre cara para sair ficou da no pista. susto. Né? Porque alguns pilotos mais jovens não sabem como é que é o procedimento, né? Porque Sim, alguns. sim. Né? Tanto que quando o Morbidelli e o Zarco eles bateram, o Morbidelli e o Zarco eles ficaram no chão, esperaram vir todo o procedimento para poderem fazer os protocolos médicos para que falasse que estava tudo bem. Mas é um negócio absurdo. É Como que que também pode o um negócio piloto da desse? Moto 2, eu tô vendo aqui o acidente, é pavoroso porque ele escapa no meio da reta, ele escapa ali na curva já no meio da reta, e ele fica Deixa a caído moto no meio da lá. reta. Ele fica caído no meio da reta. Ele Tipo, fica caído, deixa a moto lá e o Cearim por trás da seta e dá uma cambalhota. E outra, ele vem, como vem reto, vai bater em T, quer dizer, poderia ter Sim. causado um acidente pior ainda, tá ligado? Não, se ele é acertado ali, ele morre. Se ele é acertado ali, ele morre. Tipo, é inadmissível um negócio desse. Ok, E que a tem alta tem aqui, uma. eu tô revendo aqui o lance, que eu tô na frente do computador, tô revendo aqui, e passa muito perto, tem uma moto que passa quase no pé dele. Tô Sim. Quer revendo. dizer, não dá pra entender um negócio desse. Uma categoria que se diz tão importante em relação à segurança, não pode deixar uma situação dessa. Mas É, eu acho que em relação à categoria de motos, o que eu estava falando, eu acho que existem riscos que são muito inerentes à moto, que a gente não, e que não tem muito o que fazer. O piloto ele perdeu o controle da moto e caiu da moto, e realmente é algo que é imprevisível e não existe algo a fazer, porque é da natureza das corridas de moto serem assim. É diferente, por exemplo, do automobilismo, que nenhum piloto vai sair do cockpit, por exemplo. Nenhum piloto vai cair fora do cockpit se o piloto, por exemplo, ele bate e vai para fora do cockpit, tem algo de errado. Mas nas motos, realmente não tem o que fazer, a menos que você amarre os pilotos nas motos. E não existe como fazer isso. a discussão vai ser muito grande em relação à Red Bull Ring, se é adaptável para a MotoGP, se tem a É uma pista muito capacidade. travada também para MotoGP. Muito travada. Mas agora vem a questão da perigosidade. Sim. O fato de ser um circuito vai ser muito perigoso, vai começar a render. Vamos ver. Inclusive, falar de motos, de corridas de moto e tal. Brasil que tem uma pista que é nível A da FIA Interlagos, mas que corrida de moto nem com reza braba ser autorizada em categorias sérias. Correr em Interlagos. Corre categoria brasileira. Uma categoria. Superbike Brasil ano passado. A Superbike Brasil ano passado aconteceu a mesma coisa. Uhum. Esse que é o problema. Você vai botar lá no Marcelo Senna, você não vai querer botar uma questão dessa. Tipo, é muito dessa. Lembrando que a MotoGP teve um grande prêmio do Brasil em Interlagos, foi em 91 e só. Porque era tão perigoso essa pista de Interlagos para as motos, por causa das curvas do café, da junção e tal, que eles só deixaram por lá e mandaram a MotoGP para o Rio. Mandaram para o Rio, porque não tinha a condição de segurança. Eu ia falar até isso, que tipo assim, a MotoGP, o principal problema da MotoGP era ali a curva do café, que é uma curva perigosíssima para as motos, e que é absurdo que Jacarepaguá esteja destruído, porque Jacarepaguá foi a melhor pista para corridas de motos que já existiu no Brasil. Jacarepaguá era uma pista referência em moto, era uma pista que tinha todos os padrões de segurança para corridas de moto, tinha uma pista plana, 100% plana, com áreas de escape ali, com curvas as curvas longas de Jacarepaguá, as curvas de velocidade tinham áreas de escape muito grandes. Então, quer dizer, Jacarepaguá foi a melhor pista que já existiu para corridas de moto no Brasil. E é absurdo que esteja destruída. Inclusive, só dando um pitaquinho que eu falei de Jacarepaguá, sexta-feira provavelmente eu vou fazer uma live no canal do meu pai sobre a questão de Jacarepaguá e Deodoro com alguns convidados.
devo fazer e tal, eu devo divulgar assim nas minhas redes sociais. Enfim, só para deixar essa deixa. Beleza. A questão de Deodoro, a gente vai ter um programa específico para falar isso, para abordar esse assunto aí. Sim, só terminando, eu gosto de Jacarepaguá, mas eu acho que também Goiânia que recebeu nos anos 80 o Grande Prêmio do Brasil também seria uma ótima. Inclusive é uma pista que se renovou muito nos últimos anos. Acho que voltar o Grande Prêmio do Brasil para Goiânia seria até melhor do que voltar para Interlagos ou para um fictício Grande Prêmio no Autódromo de Deodoro. Brasília também é uma pista que eu acho que não é ruim para corrida de moto. Brasília, eu acho que já mexe com política. Sei, não, mas eu digo, o traçado de Brasília eu não acho que não é um traçado que tenha problemas, por exemplo. Se você botar ali, também um autódromo 100% plano, não tem subida, nem descida, nem nada tal. Tem áreas de escape muito grandes, então Brasília é um lugar que também, reformando, também seria um lugar que daria para fazer corridas também de moto. Muito bem. Traz para cá, que é o seguinte. Deixa eu completar. Vamos falar agora sobre... André, que o Cearim, que tomou a cambalhota, ainda está no hospital. Ok. Vamos lá, traz para cá que vai falar sobre o final de semana dos Hooks, em que nós tivemos a vitória brasileira da Fórmula 2, a vitória do Felipe Drogovic, que venceu nesse final de semana lá no circuito sonolento de Montbeló. Diga lá, Rubem. Olha, eu acompanhei as duas corridas, a segunda corrida não ao vivo, eu acompanhei depois no replay, não ia acordar às 5h30 da manhã, em pleno domingo, me respeita, mas enfim, eu vi a primeira corrida foi muito legal. A primeira corrida foi bem legal mesmo, as disputas bem interessantes dos pilotos ali. É porque a Moto 2, quer dizer, a Fórmula 2, é uma categoria que, pelo equilíbrio de carros e tal, os pilotos se jogam igual maluco. Na reta eles vão lá, ultrapassam todo mundo mesmo, tal, arrumam um jeito de fazer ultrapassagens e tal. Eu lembro na época que a gente fazia, o André fez comigo algumas corridas de GP2, que isso, tinha corrida de GP2 que dava banho de 20-0 na própria corrida da Fórmula 1, porque são pilotos ali, um bando de garoto querendo mostrar serviço e tal, correndo em carros bem mais igualitários do que na Fórmula 1, então os caras vão para cima, os caras vão igual maluco mesmo para cima. Inclusive, igual maluco também foi a situação causada pelo filho do Jean Alesi, o Juliano Alesi, que piloto fraquíssimo. Aliás, essa geração da Fórmula 2, o que tem de filho de piloto ali sem talento nenhum, ali, que está ali no sobrenome, mas que não tem talento nenhum para estar ali, é realmente algo impressionante. Aí teve ali essa questão do Alesi, que ferrou completamente com o Felipe Drogovic na primeira corrida. O Felipe Drogovic estava em segundo, em posição real da pista, todos os outros pilotos parando, ele iria para a segunda posição, e com chances de repente chegar no líder para disputar a vitória. Só que aí acontece o seguinte, aí você tem um safety car, você tem o safety car causado pela batida do Juliano Alesi, e aí logo depois daquilo ali, a MP, que é a equipe do Drogovic, adota a pior estratégia possível. Ela tinha duas estratégias: parar o Drogovic e o Matsushita. O Matsushita tinha que fazer uma parada obrigatória, ele teria que parar de qualquer forma, parar o Matsushita, depois parar o Drogovic em sequência, deixar o Drogovic na espera, ele perderia algo em torno de 5, 6 segundos, mas o safety car recuperaria isso. Ou não parar o Drogovic e deixar o Drogovic líder da prova até o fim, segurando os pilotos de pneus macios, já de pneus duros, mas pneus mais gastos. Qualquer uma dessas duas estratégias seria menos pior do que fazer uma terceira estratégia que a MP decidiu fazer: parar o Drogovic na segunda volta de safety car. Eu estava até falando num grupo que eu faço parte da Fórmula Base, que me lembrou um caso do GP da Alemanha de 2000, que o funcionário da Mercedes entra na pista, tem o safety car, o Hakkinen era o líder no momento, a equipe para o Hakkinen, deixa o Coulthard na pista, o Coulthard vira líder, aí o Coulthard tem que parar na segunda volta de safety car e ele despenca lá para trás. Não existe parada numa segunda volta de safety car. Não existe pit stop em segunda volta de safety car. Ou você para na primeira volta ou você não para durante aquele safety car. Não existe fazer parada na segunda volta de safety car. E a MP fez isso, tirou uma posição boa do Drogovic. O Drogovic acabou indo de segundo para oitavo, acho que chegou a ficar na sétima posição. Depois estava na sétima posição, caiu para oitavo, recuperou a sétima posição por uma punição de algum piloto no grid ali,
ele recuperou a sétima posição e largou de segundo. E aí, na corrida de domingo, ele largou bem, foi para a ponta e aí disparou. Disparou de nem ver de vista, abriu 10 segundos de vantagem numa corrida curta de Fórmula 2. O Drogovic é um piloto que eu espero demais. Eu espero demais. Não sei se vocês estão acompanhando tão a fundo, eu estou acompanhando bastante a fundo a Fórmula 2, muito até pelo Drogovic, que eu acho que é um dos pilotos de maior potencial que eu já vi nessa saga atual da Fórmula, das categorias de base. Um piloto que até hoje na carreira nunca perdeu com um companheiro de equipe, numa equipe que ele está disputando, e inclusive agora está também acabando com o Matsushita, que é um piloto de 4 anos de experiência, e ele é um piloto estreante na Fórmula 2. No primeiro fim de semana dele de Fórmula 2, ele largou em segundo e ganhou a segunda prova, já fez pole position, fez uma pole position, tem 2 vitórias e está, se eu não me engano, em 8º no campeonato, numa equipe que é 13º, 14º do grid. Então, quer dizer, é algo simplesmente absurdo. Seria um milagre ele ainda conseguir uma 4ª posição do campeonato para pegar a superlicença esse ano. É pouco provável, mas de qualquer forma, ele tem totais condições de fazer um campeonato digno até o fim e pegar uma equipe de ponta da Fórmula 2 para a temporada que vem, para aí, quem sabe, até ser campeão. Acredito que o Felipe Drogovic, numa equipe de ponta, tem grandes chances de ser campeão da Fórmula 2, um título que, numa categoria de base, não vem desde da segunda divisão, vamos dizer, da Fórmula 1, não veio desde Bruno Junqueira em 2000. A gente não ganhou com o GP, que ainda na época era a Fórmula 3000 Internacional. Não ganhou, o Brasil não ganhou nem título como GP2 e ainda não como Fórmula 2. Muito bem. Bom, vamos então aqui para... Traz para cá. Só um minuto. O Rubem falou desses filhos de piloto aí, pelo que a gente vê da classificação final da Fórmula 2, você tem além do Schumacher, do Mick Schumacher e do Alesi, você tem o Pedro Piquet, obviamente, e você tem o Louis Delétraz, que é filho daquele lendário piloto da Fórmula 1, o Jean-Denis Delétraz, que é aquele famoso piloto que num grande prêmio ele acabou caindo por 14 voltas por câimbras no corpo inteiro. Sensacional, sensacional. Eu não tinha preparo nenhum para correr. Desses pilotos, a maioria, eu acho que desses ali, dos filhos de piloto, Pedro Piquet brasileiro, a gente sempre torce e tal, mas eu acho que também é outro que não vejo muito futuro e tal. E o Mick Schumacher vai chegar à Fórmula 1 provavelmente pela força do sobrenome, pela força que a Ferrari bota nele, mas o Mick Schumacher é um outro piloto, é um Bruno Senna versão alemã. É um piloto mediano para baixo para uma Fórmula 1, na minha opinião. Também é uma outra discussão, posso falar com outro mais tempo em relação a essa nova geração aí que tá chegando aí. Olha só, traz para cá aqui para a gente poder falar de outro assunto, que é o Grande Prêmio da Espanha. Esse sonolento Grande Prêmio espanhol em Montmeló, em que tivemos a vitória de Lewis Hamilton, que vai encaminhando o seu mais um título mundial, né? Cara, é um absurdo, né? Como piloto. Agora, como pessoa já é outra história, né? Aliás, está tendo uma polêmica muito grande na Inglaterra. Nós vamos falar aqui, até vou falar isso aqui já, que está dando bem o que falar, Mas, Bruno Mioto, quero saber de você aí, dessa vitória do Lewis Hamilton nesse sonolento Grande Prêmio da Espanha. Olha, na verdade não deveria ser o Grande Prêmio da Espanha, deveria ser o Grande Prêmio da Espanha, porque o que teve de corrida, o que teve de gente dormindo essa hora para não ver uma corrida dessa é incrível. Não tem muito o que falar. O Hamilton ganhou, acho que ninguém espera mais nada disso. O Bottas provou para todo mundo que ele só merece ser segundo piloto. Arame liso, ele cerca e não machuca. Uma boa corrida do Verstappen, uma boa corrida do Leclerc, e o Vettel, como sempre, provando que ele tem que sair da Ferrari, e mais uma vez provando que ele está completamente, visivelmente abalado, e que eu acho que, por mim, ele teria que tomar um ano de descanso.
um ano de descanso, porque acho que seria bom para ele. Ou ele ir para uma equipe menor. Muito bem. Só falar. Diga, Rubem. Não, só da situação do Vettel, eu discordo que o Vettel tenha feito uma corrida ruim. Acho que o Vettel fez uma corrida boa dentro das possibilidades. Chegou em sétimo com uma Ferrari horrorosa. Aliás, a Ferrari desempenho pavoroso, porque o Leclerc abandona porque o carro parou. Esse carro simplesmente desligou o motor no meio da curva, e aí o Leclerc, sem o controle dos pedais ali, acabou rodando, aí acabou abandonando depois, tal. Foi o que eu tava vendo no Twitter. Se fosse o Leclerc, eu largava o carro ali, que pelo menos provocava um safety car, alguma coisa ali. Eu largava o carro ali e dane-se. Aliás, a Ferrari, eu já fiz esse debate aqui, já fiz a levanta de pauta. Quantos carros nacionais que são melhores do que a Ferrari 2020? Eu acho que urge essa discussão. E eu digo que o único com escada no teto não perde para a Ferrari desse ano. Não perde para a Ferrari desse ano. Não. Aqui nem o Gurgel, o Rubem, nem o famoso Gurgel. Não, tá péssima a Ferrari desse ano. E como eu falei, o Vettel ele fez milagre, no final ele botou na estratégia dele de segurar com os pneus do jeito que dava, e aí a Ferrari falando com ele, aí o Vettel manda o áudio, manda o rádio e fala, eu vou seguir até o fim. Beleza. 5 voltas depois, Vettel, você vai seguir até o fim mesmo? Aí o Vettel manda para aquele lugar, vá! Pelo amor de Deus, vá para aquele lugar. Realmente bizarro. Aliás, o mais legal dessa prova aí foi os rádios, né? O rádio do Kimi Raikkonen é um negócio maravilhoso. É uma coisa bonita. Kimi Canabravo. Já nem chama Kimi Raikkonen, Kimi Canabravo, velho. Então, aproveitar que o Bruno está aqui ainda com a gente, para eu perguntar para ele sobre o Max Verstappen, né, que tirou aí um leitinho de pedra com esse carro aí da Red Bull e chegou em segundo lugar. Ele tá fazendo mais do que era esperado para esse carro, não? Sim, inclusive ele ganhou o último grande prêmio, né, o do 180 aniversário. Eu acho, eu sempre falei aqui, o Max Verstappen é um bom piloto. Eu acho que talvez é a realidade que nós temos hoje, que é o principal rival do Hamilton para ganhar título, embora o Hamilton é inatingível, mas por mim, dessa geração atual, o melhor é o Verstappen. E eu acho que realmente não tem muito o que fazer a Red Bull. Apostar no Verstappen para as próximas corridas e ver o que dá. Porque se depender de Kvyat, de Albon, não vai rodar muita coisa, não. Albon, que eu acho que é um bom piloto, mas acho que parece que afetou psicologicamente os choques que o Hamilton deu nele. O Verstappen, que já está com 9 vitórias, já está se aproximando do número de vitórias do Rubens Barrichello e do Felipe Massa na Fórmula 1, que são 11 vitórias. Então, é um número já grande de vitórias. Ele que tem 2 pole positions, é um piloto de poucas pole positions em relação a vitórias. Ele demorou muito a conseguir uma pole position, ele já tinha ganhado a corrida há muito tempo antes e demorou para conseguir uma pole position. Mas, enfim, tem 7 voltas mais rápidas. Ele é um piloto de grande potencial. Você falou dos segundos pilotos da Red Bull. Aliás, eu acho que as 3 vagas restantes do programa Red Bull, além da vaga do Verstappen, que é absoluto, Verstappen é absoluto na RBR, a segunda vaga da Red Bull e as 2 vagas da AlphaTauri são vagas praticamente em aberta, porque nenhum dos 3 convence muito. Quer dizer, o Sérgio Sete Câmara é um piloto da categoria de base da Red Bull, que não sei se tem esse potencial todo, mas seria um cara que, por exemplo, se tivesse chance na Fórmula 1, não seria impossível de imaginar ele na Red Bull daqui a algum tempo, porque a concorrência não é forte. A concorrência não é forte. Os pilotos que estão ali na linha de sucessão da Red Bull, surgindo algum piloto bom mesmo de Fórmula 2, ele chega numa Red Bull com uma relativa facilidade. Eu acho que é o caminho mais fácil para uma equipe de ponta hoje em dia, para um piloto bom, que tenha talento, chegar numa equipe de ponta hoje em dia é pela própria Red Bull. Porque
Diferente, por exemplo, ali da Mercedes, que está fixa no Bottas e Hamilton, vai renovar, a Ferrari está com contratos muito bem fechados. A Red Bull tem muito essa questão de sobe e desce ali. Um piloto que está na base pode chegar na AlphaTauri, correr bem, de repente já pegar a vaga na Red Bull. Eu acho que atualmente é uma das melhores portas da Fórmula 1, eu acho que é a Red Bull. Se aparecer um piloto bom mesmo, que ande bem ali, vai pegar a vaga na Red Bull fácil para poder correr do lado do Verstappen. Fernando, quero saber de você a sua análise dessa vitória do Hamilton, esse sonolento Grande Prêmio da Espanha. Grande Prêmio da Espanha, eu falei, como o Bruno Mioto falou, Grande Prêmio da Espanha, eu diria Grande Prêmio da França 2019-2, a missão. Porque foi igualzinha a corrida da França do ano passado. Aquela procissão, aquela fila indiana. Vamos lá, vamos por partes. Agora eu anotei mentalmente certos tópicos. Bom, o Hamilton, esse poderia nem largar, ir para casa e curtir o cachorro dele, ficar assistindo a corrida da TV, que praticamente a vitória seria dele, né? Tá com larga vantagem no campeonato. O Bottas, como eu já disse aqui para os colegas, eu já disse para todo mundo, eu já digo desde lá de trás, o cara consegue ser pior. Eu falava, o Bottas é pior que o David Coulthard. Ele está conseguindo ser pior ainda que o Ed Irvine. Porque o Irvine, pelo menos, ele tinha cara de pau de falar, olha, não é para ganhar? Ok, tá. Eu quero 1,5 bilhão na minha conta antes de eu entrar no carro. O que é 2 milhões? Viu? 2 milhões. O que? Se ratear vai ser 3 milhões. Tá, assina o cheque aí e entra no carro. Tá. Vamos lá. O Bottas não tem brilho nenhum para ser campeão mundial. Tá provado isso. Quantos anos ele tá na Mercedes e não faz frente alguma, nem mesmo ao Verstappen. O Verstappen, esse, pode achar besteira que eu tô falando, mas o Verstappen tá lembrando o Senna em 93 com a McLaren contra as Williams do Prost e do Hill. Tá tirando leite de pedra sim, tá conquistando uma vitória aqui, outra ali. Para mim, é o vice-campeão mundial desse ano de 2020. Já posso cravar o Verstappen vice-campeão, porque o Bottas, eu não acho que o Bottas tem competência a não ser carro. Se o Bottas for vice-campeão mundial, vai ser única e exclusivamente por causa do carro. Única e exclusivamente por causa do carro. E da turma de trás é aquilo, né? A Racing Point fazendo o trio junto com Red Bull e Mercedes, e a Ferrari está sendo o São Paulo da Fórmula 1, né? Tá tomando de tudo quanto é lado. O Leclerc fez o que pôde, tá pontuando, fez o que pôde até onde o motor deu, e o Vettel, quando terminou a corrida, demorou para ele mandar vá para aquele lugar para o Mattia Binotto, que aquele não tem capacidade alguma para ser diretor técnico, nem de time de várzea, né? Não tem competência alguma, né? E é isso, tem que pilotar e, se puder, desligar o rádio da turma lá. A verdade é essa, a Ferrari tem que lutar pelo que dá. Tem que lutar pelo que dá. O Verstappen, para mim, vice-campeão, e o Bottas, ele que não abre o olho, porque ele já tá ficando pior que o Ed Irvine. Daqui a pouco, se ele ficar pior que o Katayama ou o Taki Inoue, aí é melhor ele correr nem de Fórmula Indy, correr na Race Cup, Track Day em Interlagos, com Fiat Uno, com Gurgel preparado, com Fusca 1600 dupla carburação, e ainda toma pau de senhor de idade andando com Corolla XRS com GNV. Pronto, falei. Não. Impressionante. Foi no fundo do poço até o topo da pirâmide. Oh, maravilha. Fernando, deixa eu contar. Katayama ainda era constante, pelo menos o Takinoe, aí você foi longe. Aí eu te pergunto. Mas será que o Binotto é o Diniz da Fórmula 1? Que não é nem diretor de equipe, e o Diniz também não é técnico de futebol? O Diniz que tem...
É que eu costumo dizer, a Fórmula 1, ele é a Série B do Campeonato Brasileiro, velho. Os 4 primeiros lá, o resto tudo igual. Não serve pra mais beleza. nada. Não serve pra porcaria nenhuma. Que pelo amor de Deus. Já que o André citou Série B, eu diria então que a Ferrari estaria num. Quem que tá na Série B? Deixa eu ver aqui. Estaria no nível, sei lá, de um Operário do Paraná. Não, o Operário tá bem, né? O Operário tá bem. Não, O Oeste. o Vettel, O S de Barueri. Boa. O S de Vettel Barueri. correndo na Ferrari atualmente tá lembrando até o Roberto Pupo Moreno naquela equipe. Esqueci, agora tá me fugindo a cabeça. Pior equipe. André Moda. Corre sozinho, faz tudo sozinho. Ele mesmo que monta o carro. Do S do Senna, soltou a alavanca do câmbio. Sim. E o companheiro de equipe dele saiu da garagem dos boxes, justamente em Montmeló, não deu 30 metros, o carro estourou o motor. Saiu da garagem, o carro estourou. Esse companheiro de equipe dele chegou até uma coisa que em Silverstone o time estava andando tão mal que os caras sugeriram para ele andar de pneu molhado e pista seca para ver se o carro andava melhor. Chegou a esse nível. O melhor disso tudo é que a moda em 91, uma punição das mais incríveis que eu já ouvi, que a Fórmula 1, Bernie Eccleston baniu a moda da Fórmula 1 por má reputação ao esporte. Porque o dono foi preso por fraudar nossos fiscais em compra de equipamentos para a equipe. E aí, aparecendo no paddock para prender ele, aparecendo no paddock para prender o dono da Andrea Moda. Aí o Bernex, depois que apareceu a polícia lá dentro do paddock da Fórmula 1, mandou banir. Não tem histórias bizarras, tem situações bizarras. Aliás, aproveitar para falar aqui uma coisa que eu acabei lendo hoje, na verdade eu acabei vendo hoje, né? Um jornalista do Daily Mail fez um vídeo trazendo duras críticas ao Lewis Hamilton por conta, segundo ele acredita que é um piloto hipócrita, por conta dos mais de 248 milhões de dólares que ele tem, além de 4 casas de luxo e a questão de aviões e jatos particulares. Ele ainda disse que considera o Lewis Hamilton um cara que gosta mais de se aparecer do que para ajudar as causas das pessoas por conta dessa questão de ter ido no protesto contra o racismo e tudo mais e tal. É aquele negócio que venho falando aqui já há um bom tempo. Todo mundo tem o direito de protestar, de fazer o que ele quiser, a maneira como quiser. Mas tem que ser autêntico. Você não pode querer aparecer mais que os outros. Por mais que você seja um dos maiores pilotos da atualidade, você tem que ser coerentemente decente em relação aos seus princípios desde o seu começo. A gente sabe que sai de baixo para ir para cima. As pessoas, elas querem... as pessoas saem da contingência como pessoa, como caráter. Isso faz um pouco de se perder um pouco no brilho do olhar das pessoas. Eu acho que o Hamilton ele tem essa deficiência e deveria ter tido um pouco mais de consciência para admitir. Olha, eu tenho tudo isso que eu tenho, toda a grana que tenho, mas eu sei que eu vim de baixo, saber o que vem de baixo. Talvez ele poderia até ser até mais honesto na hora de fazer as suas causas, de motivar as suas causas, de botar as suas lutas, né? Porque não dava uma coisa dessa, ainda mais numa condição em que está sendo como um piloto, repito, maior da atualidade. Então, o Hamilton deveria rever alguns conceitos, ao invés de só pedir para os outros pilotos fazerem lá o ponteginho, de se ajoelhar a cada corrida no grid. Isso acaba sendo um problema muito grande, porque nem todo mundo vai querer ser igual a ele. E nem todo mundo vai querer fazer, obrigado a fazer as coisas. Né? Essa que é a grande realidade. Bom, é o seguinte, vamos então aqui com os destaques finais de todo mundo. Vamos lá, Bruno, você.
Bom, o destaque final é essa corrida de Indianápolis que provavelmente eu vou querer assistir bastante, porque pode ser que a gente tenha uma surpresa muito grande, como teve nos últimos anos. Quem sabe aí, eu não vou dizer que vai acontecer, mas imagina se uma espécie de Takuma Sato ganha de novo e o Theo José não tá mais na Fórmula I, mas desde que ele cravou aqui que gravou no site aí que o Takuma Sato iria ganhar, que diria não perde mais e tal. Só que eu espero, eu não vou falar que vai ganhar, mas eu torço muito pro Marco Andretti ganhar, porque seria uma coisa fora do normal. Seria a união de todos os planetas com a pandemia e tudo pro Marco Andretti ganhar essa corrida. Seria assim, seria o complemento de tudo isso. Muito bem, muito bem. Rubem Rodrigues, seu destaque final, por favor. Olha, meu destaque final vai realmente esse fim de semana não ter Fórmula 1, depois de muitos fins de semana, tendo 3 fins de semana seguidos tendo Fórmula 1, é o primeiro fim de semana sem a Fórmula 1, e aí o destaque vai realmente para a Fórmula Indy, sem dúvida, a Indy 500, a corrida de absoluto destaque, que deve ser bastante interessante, como quase sempre são as corridas em Indianápolis. Acho que esse é o principal destaque. Muito bem. Fernando Bortolazzo, seu destaque final, por favor. Eu vou junto com o Bruno e com o Rubem. Acho que é Indianápolis mesmo. Marco Andretti largando na pole. Seria algo interessante, extraordinário se ele conseguisse vencer a corrida, porque o vô dele ganhou há 50 anos atrás. O pai sempre bateu na trave, nunca ganhou, né? E se ele ganhasse, seria a mudança, né? Vamos dizer assim, de aura dele, né? De piloto que só tem nome e é constantemente atrapalhado para um vencedor de 500 milhas. Mas é que nem eu disse, 500 milhas é loteria. E nas 50 voltas é a corrida, né? É as 500 milhas que escolhe o vencedor da prova. Pode ser o Marco Andretti, pode ser o Takuma Sato. Eu queria ver Santino Ferrucci ganhando, né? Porque foi um cara muito odiado, seria uma coisa interessante. Um brasileiro voltando a vencer, pode ser o Tony, pode ser o Hélio, algum outro veterano, enfim. Quero ver novamente a história acontecer em Indianápolis. Muito bem. Olha, a você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela grande audiência, pela grandíssima companhia. Lembrando a todos que se sigam as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, Primeira Fute, para vocês acompanharem sempre a nossa programação. Semana que vem, segunda que vem, 8 da noite, nós estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada. Um grande abraço e valeu!